Geração canguru. Você certamente já ouviu falar sobre geração canguru. Geração canguru, em breves linhas, é a geração de jovens adultos entre 23 e 35, 34 anos que foi apelidada como canguru por permanecer na casa dos pais, quando supostamente já era esperado que já tivesse sua vida própria e autônoma, sua vida profissional já em andamento, uma certa segurança financeira para poder se bancar sozinho. E quando surgiu esse apelido, essa nomenclatura, eu lembro de ter lido bastante sobre o assunto, matérias bastante incisivas e contrárias a essa geração, bastante críticas a essa geração. E como a gente já vem falando há bastante tempo no blog, até o propósito do blog é a gente refletir sobre essas situações novas que a gente vive nesse novo mundo, sob uma ótica diferente da massa. Tentar trazer algumas reflexões e considerações adicionais para que a gente possa ampliar a nossa mente sobre outras perspectivas, não somente como todo mundo vê. Então hoje eu venho aqui lançar algumas perguntas, eu não tenho respostas imediatas, né, para isso, mas eu queria trazer algumas sementinhas para a gente refletir sobre o assunto, não tanto na mesma linha que todo mundo segue, que é de criticar a geração canguru. Então, para começar, eu quero também estabelecer o seguinte: meus adolescentes, eles ainda são novos para serem conhecidos como serem incorporados a essa geração canguru. Então, eu não tenho a experiência prática como mãe de adolescente, eu ainda não cheguei a esse ponto. Mas como mãe de adolescente, eu tenho algumas considerações que vislumbram, que me mostram que talvez eu não conte com essa geração canguru dentro de casa. Enfim. Mas o fato é que eu já assisti muitas situações de amigos contando suas experiências e isso vem trazendo cada vez mais reflexões para mim. E é isso que eu estou propondo para você hoje. Então aqueles mais críticos, acirrados, antes de registrarem aí seus comentários impiedosos, desrespeitosos, eu peço, por favor, uma certa consideração e principalmente respeito à opinião alheia, talvez contrária à sua. Mas pelo menos eu queria que você parasse para refletir. Se não for esse o seu propósito, esquece. Tá legal? Então eu queria trazer primeiro cenário, né, de críticas. O que eu mais leio, vejo, escuto são as pessoas torcendo o olho, o nariz para a geração canguru, pais revoltadíssimos, agressivos mesmo, com relação ao seu filho que permanece dentro de casa, com a idade que eu já mencionei, nessa faixa etária de 25 a 35 anos, e bastante ressentidos até. E eu entendo plenamente esse sentimento porque é uma angústia de perceber que o plano traçado, o que é esperado naturalmente, é que esse desenvolvimento do filho ocorra de uma forma evolutiva, né? Então, a cada passo, a cada ano, a cada faixa etária nova, ele ir conquistando novas fases da vida de acordo com sua autonomia. Só que a gente, diante de tantas críticas, a gente esquece de considerar novas variáveis que a gente está vivendo no mundo atual. E eu não estou aqui, gente, passando a mão na cabeça ou simplesmente tapando o sol com a peneira. Eu estou trazendo considerações, uma proposta de ampliar a nossa discussão sobre a geração canguru. A gente fala tanto de um mundo novo, de uma dinâmica nova, de um comportamento diferente com a geração atual e até a nossa anterior, porque quando a gente fala da geração canguru de 25 a 35 anos, não é exatamente o que eu trato de filhos adolescentes, que vai até exatamente a etapa anterior, de 24 anos, até 24 anos. Então, é da geração anterior, a geração Y. E eu tenho familiares nessa faixa etária e que vivem sozinhos, que moram sozinhos, que construíram
sua vida profissional, continuaram realmente estruturando dessa forma e deu tudo certo, que bom para eles. O mesmo não acontece com outros. E isso não quer dizer que ele seja um folgado, que ele seja de pouca ambição. São caminhos diferentes, são situações diferentes, educação diferente, um contexto diferente para cada um. E nesse mundo atual, que a gente tanto fala, mundo de hoje, a gente tem que considerar não só a variável do trabalho que está mais acirrado, que está mais competitivo, que está mais difícil. A gente está vivendo uma grande crise já há bastante tempo. As condições realmente não estão muito favoráveis para quem está entrando no mercado de trabalho. A gente vê e escuta matérias sobre o assunto todos os dias, né? E não é só para o jovem, não. É para os adultos, para os mais sêniores, para todo mundo tá difícil. E para o jovem inexperiente não é diferente. Mas eu vou deixar de lado a questão profissional por enquanto. Eu queria agregar aqui para a discussão outras variáveis. Porque quando a gente fala de uma nova geração que a gente está vivendo hoje, a gente também fala de um novo perfil de adolescente com outros propósitos de vida. E antes que vocês se adiantem, já lançando aí, eles são folgados, eles não têm propósito, eu convido você a conhecer um pouquinho mais desse perfil em um dos meus artigos no blog, cujo título é Adolescente de Hoje, o que você sabe para criticá-los. Porque antes de criticar, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender, a gente tem que ler o entorno, tem que ler o contexto para poder compreender as novas circunstâncias e o novo ser que realmente é diferente do perfil de hoje. E aí sim formar uma opinião própria sobre o assunto. Então, antes de criticar, conheça o perfil e veja sob um olhar mais isento, neutro, para poder entender em vez de julgar o novo perfil. Além de novos propósitos, novos propósitos não é do nada. Os novos propósitos estão coerentes com o mundo de hoje. A gente tinha um propósito diferente, a minha geração pelo menos, tinha um propósito de vida que era ter estabilidade econômica, de ter um bem físico garantido, né? Um bem durável, então carro, lar, né? A casa própria. Isso tudo é muito vinculado com o contexto, uma situação que a gente vivia naquela época. Que a gente tinha, sim, já trilhado um caminho conhecido, que era de sucesso, e que se repetia com leves variações. Então a gente escolhia uma profissão que fosse mais segura, nem sempre alinhada às nossas expectativas ou interesses, mas a gente seguia essa proposta vislumbrando um futuro mais seguro e financeiramente mais autônomo. A gente já tinha trilhado, os nossos pais já tinham trilhado caminhos de sucesso. Então era uma mera reprodução desse caminho, com leves variações. Mas de fato a gente conhecia o caminho. Isso era muito bom e era até mais fácil, né? Só que hoje, esse caminho já não é garantia de mais nada. A gente está vivendo uma era completamente transformada, diferente, cujas habilidades, competências, necessidades mudaram completamente. E mais ainda, elas se ampliaram vertiginosamente. Então aquele caminho que a gente conhecia, que nossos pais conheciam, já não é o mesmo. Mudamos de caminho, esses caminhos viraram milhares de caminhos diferentes, e aí as possibilidades se multiplicaram vertiginosamente. Prova disso é que hoje a gente vê profissões completamente diferentes, que a gente nem sabe do que se trata, que a gente nem ainda sabe o que se faz. O meu exemplo pessoal com meu filho, que é gamer hoje, foi uma quebra de paradigma total para mim. Uma surpresa que eu levei alguns bons anos para poder me situar, entender e hoje aceitar e apoiar. Como gamer, em esportes, imagina, um esporte virtual, como assim? Como esse exemplo, existem milhares de outros que eu sequer conheço. Eu cheguei a pesquisar
algumas faculdades para verificar alguns cursos, né? Que já estão disponíveis a partir de já. E eu não sei se você já experimentou fazer isso. Gente, é impressionante o número de novos cursos, novas graduações que estão sendo ofertadas pelas faculdades conhecidas, renomadas. Não é qualquer coisa. Tem inúmeras faculdades já com um currículo e um portfólio muito maior, antenado com as necessidades da atualidade. Então, profissão, gente, carreira, de cara já mudou muito. E a gente, até aí tudo óbvio, né? A gente já vem falando sobre isso, a gente escuta isso na mídia, a gente lê isso nos jornais, nas revistas, enfim. Mas o fato é, como que a gente está aceitando isso? Como que a gente está enxergando isso? É natural que sinta medo, que fique inseguro, porque afinal de contas é tudo novo. E aí é que está a questão da crítica. Facilmente, a gente é levado a criticar as carreiras, o perfil do adolescente de hoje, o mundo atual. A gente facilmente é induzido a julgar pela lente negativa tudo que é novo. E a minha questão para você é, você já fez uma autocrítica para verificar se de fato a sua opinião é fundamentada em conhecimento? Se você efetivamente entende o que você está falando ou simplesmente está reproduzindo a crítica alheia, achando que isso já basta e se fecha para o mundo e bola para frente, continua martelando o mesmo discurso e não faz nada de diferente para buscar uma solução ou para pelo menos ajudar o filho a sair da sua inércia, se for o caso, a sair da sua saia justa, se for o caso, sua dificuldade, porque é isso. O jovem de hoje, ele vive uma realidade que para ele é natural, mas para a gente é diferente. A nossa geração que ficou nesse limbo da transformação e está se esmerando para tentar se ajustar à nova realidade. Enquanto isso, gerações anteriores continuam criticando a gente, pais, criticando os jovens de hoje, porque a gente não sabe o que fazer. Vamos combinar, não é bem assim. A gente está desbravando uma nova fase. A gente está desbravando uma nova era. E desbravar, gente, é questão de... exige da gente um espírito de aventureiro, né? Não só aventureiro, mas de curioso, de cientista. A gente precisa ter muita disposição, primeiro, para a gente conhecer, para a gente enxergar o entorno de uma forma mais neutra, para poder avaliar melhor as situações. E com a geração canguru, o que eu trago, o que eu sinto hoje, é que existe tanta crítica, como sempre existe tanta crítica para gerações atuais, sem entender o contexto. Cada caso é um caso, e eu acho que se eu viver isso com meu filho, na verdade, o meu adolescente mais velho, hoje com 19, ele já está morando fora porque ele quer, ele quis, o que me surpreendeu até. Mas eu fico pensando as situações das famílias que vivem isso já no hoje, a questão da geração canguru mesmo, aqueles mais velhos que permanecem em casa. Cada caso é um caso, e o que me afligiria mais é perceber uma falta de vontade ou de interesse em se desenvolver. Se o meu filho permanecer em casa até mais tarde, eu acho que é um processo que você vai reconhecendo. Quando você está junto de filho, você vai percebendo o perfil dele, percebendo as expectativas dele, os planos dele, para nesse processo você começar a realmente influenciá-lo a se mexer para poder sair de casa. Não é simplesmente de um ano para o outro ele vai decidir se ele vai sair ou não. Completou 24 anos, bom, agora você vai sair. A gente vai percebendo isso durante o processo, desde adolescente. A gente vai percebendo como que ele lida com a vida, quais são os planos dele, se é que ele tem planos. Vamos combinar. Quando a gente acompanha filho nesse crescimento,
a gente vai notando, a não ser que você esteja cego para esse filho ou não queira enxergar. Aí são outros 500. Então, assim, estou trazendo para nós, pais, a responsabilidade de acompanhar esse processo de perto para não ter surpresas lá na frente e simplesmente taxá-lo como um folgado porque ele permanece em casa. Talvez ele até seja um folgado, mas talvez ele não seja. Talvez ele esteja vivendo dificuldades que você não percebeu antes. Seja de personalidade, de identidade, financeira, de sentido da vida, de propósito. Muitos jovens hoje perderam o propósito de vida, a gente sabe disso também. A depressão está aí, as doenças mentais estão aí, já estão comprovando o quão difícil está sendo realmente viver essa nova realidade. Mas taxar a geração pura e simplesmente, criticar pura e simplesmente e rotular, colocar na testa o rótulo de folgado e que não quer nada com a vida, é muito pobre. Então, radicais, críticos, eu não vou nem discutir com vocês isso, porque vocês estão já fechados de cara a pensar sobre o assunto, a refletir sobre o tema com maior amplitude. Mas aqueles que estão dispostos a escutar e a refletir e a pensar melhor sobre o assunto, considere aí, por exemplo, as novas carreiras, quão aberto você está a entender para poder ajudar filho a optar por uma carreira nova. Quão aberto você está de se desapegar de filho também. Porque existem casos de pais que também gostam de manter seu filho dentro de casa, que não ligam para isso. E aí, você vai culpá-los por isso? Sinceramente, eu não culpo, não. Sinceramente, eu acho que cada um sabe a forma que quer viver. Ou pelo menos deveria saber, e se não sabe, busquem descobrir isso. Eu tenho, para mim, os meus valores, eu tenho a minha concepção de vida, meu sentido de vida, meu propósito. Eu tento incutir isso nos meus filhos, com o meu exemplo, com conversas, com diálogo, com proximidade, com cumplicidade. Mas isso é uma construção. E a escolha é dele. E eu até entendo aqueles que criticam e falam, ele que busque, então, esse propósito lá com o dinheiro dele. Gente, é de tamanha agressividade, pai e mãe, responder dessa forma, encarar a situação pura e simplesmente, então ganhe o seu dinheiro e vai viver sozinho. Sinceramente, não acredito nesse caminho. Outra variável que a gente tem que considerar é, na nossa época, na minha época, a gente costumava sair de casa quando a gente ia casar, né? No meu caso nem foi isso, eu saí de casa para fazer faculdade fora da minha cidade natal, que aliás foi um caminho trilhado por meus irmãos antes de mim. Fiquei super insegura, tive medo, e minha mãe já gata escaldada, meu pai também já tinha passado por isso 5 vezes, então para mim, você imagina, para eles foi mole me deixar aí, mas eu particularmente sofri muito de insegurança por conta disso. Então, eu saí de casa mobilizada por uma questão de necessidade, porque eu fui fazer faculdade em outra cidade. O que foi uma super experiência para mim de amadurecimento. Eu acho que foi exatamente nessa época que eu comecei realmente a ganhar voz e a me virar, mas com muito esforço, com muito pesar, com muita dor. Você pode até achar que legal, é assim que a gente cresce e aprende. Legal hoje. Mas se eu tenho um filho que faz faculdade na mesma cidade, mora comigo e quer permanecer comigo, vamos combinar? Eu não vejo problema nisso. Se é uma coisa que te incomoda, é uma questão de você começar a incutir nele o seu sentimento em relação a isso e a conversar a respeito. Não é pura e simplesmente no ano da faculdade dele, você simplesmente, olha, tá na hora de você ir. Isso é uma construção. Casar não é mais a única opção. Fazer faculdade fora também não é. Existem tantas novas variáveis hoje, no mundo de hoje, que a gente tem que considerar. As circunstâncias estão muito diferentes do passado, gente.
E a gente tem que considerar que isso influencia em cada decisão nova hoje. Repetir essas críticas, perpetuar essas frases feitas não levam a nada, não ajudam. O que a gente precisa é a gente enxergar mais amplamente, ampliar essa visão para tudo que envolve essa decisão de sair de casa. Não só a questão financeira, porque é mais cômodo permanecer com os pais e não pagar contas. Não precisa ser assim. Ele pode permanecer e contribuir com a conta de casa. Por que não? Você vai dizer, ah, não tem dinheiro? O mínimo que seja. De alguma forma ele sobrevive. Mas que ele se sinta participante dessa dinâmica. Ele exercite isso, se esse for o ponto crucial da tua angústia com o filho em casa. A questão de casar mais tarde pode ser impeditivo para ele sair de casa logo. Ou não. Ele pode permanecer solteiro e querer viver sozinho. De novo, isso é um caminho a ser trilhado, conversado. E antes da hora que, supostamente, ele deve tomar essa decisão. Um outro dado, uma outra variável, é a questão do envelhecimento da população. A gente antes saía de casa, eu saí de casa aos 18 por conta dos estudos. Mas eu me casei aos 25. Hoje em dia, você vê os casais casando mais tarde, quando casam. O número de divórcios aumentou vertiginosamente, o número de casamentos se reduziu. Então, assim, olha quanta variável está envolvida nessa história. Tem a própria questão de sentido de vida. Os jovens hoje, eles almejam outras coisas, eles querem trabalhar em algo que faça sentido. Também escrevi sobre isso, né? O significado do trabalho para o jovem de hoje. Procura lá no blog também. O trabalho não é mais a subsistência, é claro, subsistência, mas ele quer aliar qualidade de vida, ele quer aliar o propósito de vida. Então, assim, são questões que são discutíveis. Pode até ser, mas eu acho que são no mínimo consideráveis. Quando a gente descobre isso, a gente entende, a conversa flui. Trocar essas ideias é fundamental, porque a gente pode até chegar à conclusão de que realmente o jeito que eu pensava antes não está fazendo muito sentido. Pelo menos aconteceu comigo. Essa convivência com jovens adultos, tem me ampliado muito a mente para considerar novas possibilidades, novas visões de vida e buscar soluções. Tudo isso que eu estou falando não é para simplesmente a gente passar a mão na cabeça e achar que tá tudo bem e vida que segue. Não, é para propor e fomentar esse diálogo com mais substância, com mais profundidade com o filho, para poder buscar soluções que ele também precisa. Ou você acha que filho gosta de permanecer em casa e receber essas críticas diariamente? Ou você acha que ele não percebe a crítica que você faz, mesmo silenciosamente, pelo olhar, pelas palavras enviesadas, pelas mensagens subliminares? Tudo isso ele está enxergando e sentindo. Então, mais do que perpetuar toda essa situação de crítica, de não aceitação, de violência e de desrespeito com o filho que permanece em casa, a chamada geração canguru, seja parceiro dele. E não é parceiro para pagar conta, é parceiro de vida, para junto com ele buscar soluções que sejam possíveis e saudáveis para o amadurecimento dele e o teu próprio amadurecimento como pai e mãe, porque isso faz parte do nosso exercício também. Essas situações controversas, novas, exigem da gente esforço para a gente mudar o comportamento. E é difícil, eu sei que é difícil. É complicado a gente enxergar essas novas necessidades com uma pontinha de medo, até às vezes de raiva, eu entendo,
né? Porque você estava esperando uma coisa diferente, mas aí é que entra a nossa diferença com o filho. Nós temos que assumir a nossa posição de pais conscientes e maduros para poder encarar essas dificuldades com mais amor, compaixão mesmo. De novo, não é para passar a mão na cabeça, é para discutir o assunto de forma factível. Não mais de jogar pelo ar as críticas como se isso resolvesse a situação. O que fica de rastro disso tudo é aquele eco de desamor, de mágoa, de rancor, de desrespeito mútuo. É isso que eu assisto em muitas famílias. Rótulos que vão ficando cada vez mais entranhados no jovem adulto por conta disso. Matérias de jornal, de revista, que cada vez mais reforçam, porque é a opinião geral, então ganha mais eco, ganha mais seguidor, ganha mais leitor. Só que esses leitores não estão pensando, não estão refletindo. Eles estão sendo meros repetidores de uma crítica muito superficial, de uma opinião muito pouco fundamentada na prática de quem vive a realidade e a dificuldade de lidar com essa nova situação. Eu quero trazer para vocês aqui meu apoio, na verdade, meu apoio no sentido de a gente poder discutir isso mais de uma forma mais realista, mais prática, que é a proposta do blog Minha Mãe é um Saco. Vamos falar, tocar na ferida como ela é, mas sem o desrespeito e a mesmice dos discursos que dão ibope. Não, vamos falar como pais que passam pela dificuldade, mas que querem encontrar soluções possíveis, factíveis e, sobretudo, ajudando o filho, não afundando mais ainda, não trazendo mais demérito para uma dificuldade que ele encontra na nova realidade. A gente está vivendo um mundo diferente e a gente não está se dando conta que a gente está assumindo um individualismo de querer resolver o nosso problema como pai e mãe e deixar o filho lá para ele se virar e fazer o que você manda e acabou. Não, gente, a gente está precisando aprender muita coisa nova. Como eu digo sempre, o cenário mudou completamente, você sabe disso mais do que ninguém, né? Nós sabemos, a gente está vivendo na pele essa transformação. E como pais, a gente tem que ser mais cuidadosos para a gente não cair nessas ciladas de seguir a massa, repetindo frases que não ajudam em nada, rotulando o filho, totalmente incoerente com a nova realidade e sem descobrir, sem desbravar. Hoje nós somos desbravadores. Se você não estiver disposto a desbravar, pelo menos não atrapalhe, repetindo fórmulas inúteis, práticas que não ajudam. Fique quieto e descubra outras pessoas que possam ajudar seu filho, porque o que ele precisa é de pai e mãe conscientes da realidade de hoje, do mundo de hoje, das novas possibilidades hoje. Então eu te sugiro, assuma a dianteira da tua vida como pai e mãe e desbrave. Conheça todas essas variáveis, ponha na mesa e faça a sua parte. Que não é simplesmente empurrar filho para fora de casa, toma que a vida tá aí, se vira. Muito menos permanecer em casa criticando e trazendo essas grosserias, essa violência que não leva a nada. Não edifica, não contribui para a formação de um adulto melhor para o mundo. Pelo contrário. E ainda não resolve a situação. Resolver a situação não é o filho sair de casa. Resolver a situação é ajudar efetivamente para a formação de um adulto saudável para o mundo. Nem que seja ficando em casa. Porque também tem isso. Não é o fato dele ir para a rua, dele ir morar sozinho, que ele vai se tornar uma pessoa saudável, emocionalmente forte. Tá vendo como as variáveis são diversas?
Então analise o seu caso, não se coloque no meio da massa. Não se entenda como mais um no meio de uma multidão que repete fórmulas, repete frases. Seja você a diferença para o teu filho. E se eu puder te ajudar, me manda no privado e a gente vai conversando. Um beijo para você, muita luz, muita sabedoria e conhecimento. Um beijo e até a próxima.